Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Competência e Empregabilidade. Eu sou o professor Sidney, gestor da área de egressos e central de carreira do Centro Universitário Internacional Uninter. Nós sempre trazemos dentro dessa linha de pensamento, dentro da estrutura desse programa, trazer temas que abordem de fato a questão da competência, da empregabilidade, qual a sua área de atuação, como é que está o seu curso, habilidades e competências são específicas só para esse meu curso? Certamente foi possível detectar aí nesses 2 anos de programa que muitas áreas elas têm uma correlação entre as suas áreas. Ou seja, nós vamos tratar hoje aqui a questão e o papel do licenciado, da licenciatura em Física e as suas áreas de atuação. Este profissional é um profissional de sala de aula? É só na sala de aula que você que optou por fazer a licenciatura em Física? E a gente percebe que o licenciado em Física ou a licenciatura em Física são profissionais altamente gabaritados. Conversava num programa anterior aí com outro professor que também faz parte do curso e ele me falando um pouquinho de como era o profissional na área de Física. É com certeza um profissional que tem aí uma carreira, um trabalho e tem um longo percurso dentro da sua formação, porque de fato exige-se muito o profissional de Física. Mas por que se exige tanto desse profissional? Porque a Física está presente na vida de todos nós, seja aí trabalhando hoje, principalmente nas engenharia, a questões da tecnologia. E quando a gente pensa no físico, quando a gente pensa na Física, a Física é um processo natural. Nós temos que entender a Física, que ela faz parte. E aí quando a gente... mas a Física tem lá no início, na sala de aula, no primeiro, no segundo, enfim, dentro do seu processo inicial aí de graduação, e a gente vai ver que no doutorado, no pós-doc, você ainda está muito presente. Mas esse profissional de Física tem que estar só em sala de aula, professor? Lógico que não. Hoje, principalmente, quando a gente pensa em tecnologia, busca-se muito o papel desse profissional. Mas... E aí temos também que entender o seguinte, esse profissional, mas e a produção de conteúdo? A produção desse material para o físico, para o aluno, para a busca. Então tem todo um processo que a gente pode entender que, de fato, o mercado ele é carente hoje, principalmente por profissionais qualificados. E quando a gente traz hoje profissionais da área para falar sobre o tema, a gente tem também que abrir as portas para a gente desmificar que a sala de aula, mas tecnologia, empregabilidade, o mercado hoje é muito carente de profissionais. Então esse programa Competência e Empregabilidade, de fato, trabalha sempre as questões da empregabilidade. Será que em algum momento eu não posso entrar para a área da Física, fazer ou de repente o meu curso, algumas habilidades, algumas disciplinas que venham contribuir para a minha formação? Mas eu sempre digo que o mediador desse programa ele só tem que entender do tema principal. Por isso esse programa é composto por profissionais da área, por pessoas que de fato estudam, estão aí, porque nós temos hoje o nosso aluno, você discente, principalmente os nossos telespectadores, os nossos egressos e os nossos polos de apoio presencial, que é muito importante destacar que os nossos alunos aqui no Brasil e no exterior, eles têm sempre lá na ponta o seu apoio, juntamente a um polo de apoio presencial, que de fato nós produzimos educação à distância, não distante. Então nós queremos sempre estar presente e quando a gente traz um tema desse, principalmente um programa voltado aí para a Escola Superior de Educação, lá na gestão da professora Dinamara, coordenação desse curso aqui sobre a professora Flávia. Professora Flávia, um grande abraço. Professora Flávia é muito presente aí quando a gente vai discutir a pauta dos programas e dizer assim para vocês que se você não poder ver esse programa hoje, esse programa vai estar disponível lá no Facebook, no YouTube, nas principais plataformas, nos streams aí da Escola Superior de Educação. E ele também é transmitido pela ISTV, pela TV Profissão. Feitas as devidas apresentações, os temas, vamos de fato compor aqui a nossa mesa. Professora Graziele, da área de exatas. Professora, seja bem-vinda. Professora aí já está à frente aí
com os físicos, já está há muito tempo trabalhando. Professora, seja bem-vinda ao Competência e Empregabilidade, professora. Muito obrigada, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Graziele, como fui apresentada, sou professora dos cursos de graduação da área de exatas, trabalho no curso de licenciatura e bacharelado em Física, Matemática e Química. Eu sou licenciada em Física, tenho mestrado na área de Educação e doutorado, estou fazendo doutorado também na área de Educação. Eu escolhi a área acadêmica, sou professora, quero ir para a sala de aula, mas como foi colocado hoje, nós vamos discutir diferentes cenários de atuação desse profissional. Então nós vamos ver que a física, a licenciatura, o professor de física, ele não precisa ficar somente na sala de aula. É óbvio que se ele gostar, se for a paixão dele, né, como é de vários professores, ele vai fazer a atuação docente. Mas nós vamos discutir que o professor, ele pode montar material didático, ele pode elaborar vídeos para o YouTube, ele pode trabalhar com robótica. Agora nós temos a nova BNCC, a BNCC vem com novas competências, habilidades, nós temos os itinerários formativos, onde tem um professor de física que atua diretamente com a robótica, vai atuar com as novas tecnologias. Então nós temos um mercado bem amplo, onde o professor de física não necessariamente tem que estar somente dentro da sala de aula. E são todas essas relações e discussões que nós vamos trazer hoje nesse programa. Então nós vamos trazer uma discussão sobre os cenários, aonde que o professor pode atuar. Será que o professor de física, ou licenciado em física, pode trabalhar no laboratório de uma escola, arrumando os materiais, separando todos os produtos para um experimento? Será que ele pode fazer isso? Ou será que o professor pode montar um livro didático sobre a física lá no ensino médio ou na graduação? Será que essa é a função de um licenciado em física? Então todas essas relações nós vamos discutir hoje. Eu espero que seja bem produtivo para você, discente, que você consiga se colocar, que você consiga se ver nesse processo e consiga escolher qual o melhor cenário para você atuar dentro do Brasil e fora do Brasil também. Então, minha fala é essa, professor, podemos iniciar. A professora, e a fala da professora é bem pertinente ao que a gente falava nos bastidores, né, professora? Que é essa questão do profissional mesmo, da física, como a professora falou, vários cenários, e aí a gente sempre fala assim, mas lá a sala de aula, olha só, na introdução da professora aqui, quantas outras oportunidades. Isso é competência, isso é empregabilidade. Mas vamos, de fato, compor a nossa mesa com os nossos convidados, né, professora? Então, nós temos aqui, coloque na tela, por favor, nossos ilustres convidados. Nós temos aqui a nossa Emarise, que a Emarise aí, ela vai falar um pouquinho, que a Emarise trabalha todo com a questão de produção de conteúdo. Nós temos o Rômulo Botelho, que é um aluno do curso de licenciatura. O Rômulo, já queria agradecer muito aí a sua participação. O Rômulo vai falar um pouquinho de Minas Gerais. O Rômulo está em sala de aula nesse momento, ele saiu da sala para poder participar com a gente no programa. E aí nós temos o nosso professor Fábio, que é mestre do ensino em ciências de matemática. Meninos, professores, sejam todos bem-vindos. Vamos começar ali. Emarise, primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda ao Competência e Empregabilidade. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço pelo convite, né, para estar aqui nessa roda de conversa a respeito da empregabilidade e do profissional de física, né? Eu sou licenciada em Letras, Português com Espanhol, pela Universidade Federal do Paraná e com especialização em Linguística e Formação de Leitores pela Faculdade Futura. Eu atuo como revisora de textos na área editorial e multimídia do Grupo Ninter, né? Analisando e editando os materiais e conteúdos que são disponibilizados no ambiente virtual para os estudantes da instituição. E também sou editora de língua portuguesa e língua espanhola na minha pequena editora que se chama Sendeiro Editorial. É um prazer estar aqui com vocês para conversarmos a respeito desses temas. É bastante produção de conteúdo aí, né, professora? Professor Fábio Mendes, muito obrigado, seja bem-vindo, professor. Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fábio, como queiram chamar. Eu venho de uma trajetória aí, de graduação em 2 licenciaturas, né? Eu começo na Educação Física. A licenciatura em Educação Física me traz um despertar
e um carinho que eu não conhecia ainda pela física, na parte de biomecânica e tudo mais, e eu acabo optando aí por uma questão mercadológica naquele momento de ir para a área de matemática numa segunda licenciatura e aí depois uma terceira licenciatura na área de ciência da computação, pelo próprio momento que o mercado vive. Posterior a isso, eu fiz aí, então, um mestrado na área de ensino de ciências e matemática, mais mediado por tecnologias, e hoje eu tenho a Então Faz, que é também uma editora, também uma produtora de tecnologia educacional, e onde, inclusive, a física está extremamente presente no nosso dia a dia aqui. Como, né, professora, ser diferente, você não foge da física, ela está presente no dia a dia, né? Está presente no dia a dia, desde quando você levanta até quando você vai dormir, o fato de você andar, de você se movimentar, é tudo física. É tudo física. É tudo física. E o nosso professor que lá, gentilmente, está cedendo, deixou seus alunos com seu tutor em sala de aula para poder estar presente. Professor Rômulo Botelho, muito obrigado, seja bem-vindo. E o professor Rômulo é aluno do curso de licenciatura em Física. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rômulo, eu estou de Física na Uninter, excelente curso, muito bom. É minha segunda graduação, também sou formado em Marketing e atualmente, há pouco tempo, eu resolvi dar aquela reviravolta na vida, pular para a educação e me dedicar. E eu tenho gostado bastante. E não pretendo retornar para o ramo comercial, não. Professor, acho que o professor Rômulo ele já deu uma introdução que eu gostaria já de, professor, fazer uma pergunta para você. Você era um profissional de marketing e aí eu tenho um outro programa que eu falo que é Momento Carreira, e lá a gente sempre fala que você inventando e reinventando a carreira. Você é um profissional de marketing e você optou por fazer um outro processo aí na área de física. Professor, por que a opção nesse momento, nesse processo de fazer o curso em física? O marketing, ele é interessante. Só que hoje você vê aí a concorrência, o mercado de trabalho, e isso se torna um pouco mais escasso, né? Vamos colocar assim. Agora, já a parte da educação já é uma área muito interessante, onde você tem muito a agregar, você tem muito mais valor, entendeu? E você consegue também ajudar muita gente. Isso é muito mais interessante com relação a essa parte socioeducacional, vamos colocar assim. E no marketing não, no marketing você é só mais um. Bem bacana a fala do Rômulo, né? Nós conseguimos enxergar esse processo de construção dentro da licenciatura, né? Que no marketing é algo mais isolado, e aí quando você vai para dentro da educação é um processo de construção. Então você está construindo o seu conhecimento e ao mesmo tempo construindo o conhecimento dos alunos, no caso do Rômulo que atua como professor. E é sobre isso, Rômulo, que eu quero te fazer uma pergunta. Como que você atua? Quais são as suas principais competências dentro da sala de aula? Então, hoje, o principal é você trabalhar com a criatividade, porque hoje a gente tem aí muitos alunos com o celular na mão e acaba perdendo o foco, eles se dispersam muito fácil, eles ficaram um tempo em casa pós-pandemia, né? Vamos colocar assim, que eles desacostumaram a ter aquela disciplina de ficar sentado nas cadeiras. Você tem que ter toda aquela criatividade para conseguir manter o foco e a atenção deles. E isso a física proporciona para a gente. Quando você sai um pouco da parte... vamos tirar um pouco da matemática e botar um pouco mais da teoria da física. A teoria é muito bonita. É uma coisa que quando você mostra, quando você explica, que eles começam a ter interesse. Aí eles vão atrás da parte de matemática. Eu acho que o professor Fábio, dentro do que o professor Rômulo está colocando, você aí que já tem há algum tempo falado bastante em tecnologia, eu queria que você nos passasse aí para o público justamente essa questão da tecnologia e quando a gente tem o experimento físico, porque hoje
os nossos alunos, eles trabalham muito com a questão visual, né? Então você tem que ter na prática aquilo que você vê na teoria. E a física, e juntando com tecnologia, professor, fica aberto espaço para você juntar as duas formas de pensar e passar um cenário para a gente aí. Olha, eu acho muito interessante esse viés, porque, como eu havia conversado com a Grazi aí até, né? Eu entendo que a educação por si só, a gente está aqui falando mais especificamente do profissional de física, mas eu acho importante que a gente contextualize de uma forma mais abrangente antes de nos aprofundarmos na questão física por si só. Eu acho que o que você traz aí é extremamente importante. A questão visual, a questão fazer, a cultura maker, que está aí super bem posta, e não é nenhuma novidade, né? Se a gente parar para pensar aí nos nossos avós, nos nossos bisavós, lá enquanto produtores dos nossos próprios meios que deram origem ao que a gente tem agora, tinham já esse viés do ensinar fazendo, né? Então, eu acho que a gente desde sempre é assim, e a escola, talvez em algum momento, por ser mais conceitual, acabou deixando de agir dessa maneira. Então, eu acho que, de forma geral, a educação precisa se rever nesse contexto, né, de utilização. Eu venho de formação de uma escola técnica, do antigo Cefet, que agora é o TFPR, né, e onde, inclusive, eu até fiz o meu mestrado, e o antigo Cefet era nós tínhamos os laboratórios de física, né, e quão mais fácil era de compreender conceitos de física trabalhando no laboratório de física. Não operávamos ainda dentro das tecnologias digitais, por assim dizer, mas operávamos com tecnologias. Hoje, a gente tem recursos de tecnologias digitais que deixam esse trabalho ainda muito mais interessante. É preciso entender que o viés da ludicidade não é um viés de infantilidade. O ideário da utilização do lúdico não nos leva à infância. A infância começa num viés lúdico, mas a ludicidade pode continuar ao longo da vida, né? Ao longo da forma de aprender. Então, eu penso que compreender conceitos de física ou de matemática, por assim dizer, né? De forma mais lúdica, e aí, por que não dizer? A utilização das tecnologias digitais, a utilização da robótica como meio, e tudo isso, pode tornar a experiência muito mais rica e muito mais interessante. O que percebo muito nas escolas onde hoje a gente faz consultoria, onde a gente tem os nossos projetos implantados, né, da Então Faz, o que a gente percebe muito é ainda um olhar para a física muito calcado na física calculada, né, pouco na física conceitual, e muito calcado na física calculada, na física que traz mais viés matemático do que viés físico propriamente dito, né? Então, eu acho que, nesse aspecto, temos aí o que para alguns, né, o que boa parte das pessoas talvez veja como uma dificuldade, eu vejo como uma grande oportunidade para o profissional de física. Uma vez que ele entra numa sala de aula e tende a buscar, né, um viés mais prático, que explica melhor um conceito e que, por fim, pode ser calculado, tem tudo para ser um grande diferencial do profissional, isso falando no mercado sala de aula, né? Para a gente ir para outros mercados, por exemplo, a gente pode pensar em vir para o ideário de produção de tecnologia, de produção de material, de produção, tudo voltado nesse mesmo aspecto. Então, eu acho que esse é um caminho que não tem... que abre muito precedente para profissionais diferenciados, assim. Acredito muito que essa vai ser uma forma de enxergar a educação para frente bem interessante, assim, e em termos de mercado, proporcionalmente, né? Bem bacana essa fala do professor Fábio. Enquanto o professor Fábio estava falando, estava me vindo a BNCC na cabeça, porque agora com a BNCC, o professor Fábio pode complementar, o Rômulo também depois quando for falar, porque a gente discute muito essa relação da BNCC. A física dentro da escola, de atuação prática do professor, ela era uma física calcada, como o professor falou, no sistema newtoniano cartesiano, que é o cálculo em detrimento da teoria. Com essa relação da nova da BNCC que foi estruturada, nós temos uma outra visão da física. E tendo uma outra visão da física, nós temos que ter uma outra visão do professor de física, porque aquele professor conteudista que nós tínhamos até então, ele não vale mais, né? O professor ele tem que se reestruturar, se reinventar para
atender a demanda do nosso novo currículo. E aí, em relação a essa questão, que eu quero perguntar para o professor Fábio, qual é o diferencial para ele? Como ele é dono de uma escola de inovação e tecnologia, se ele fosse contratar um professor de física, qual que seria o diferencial para o professor Fábio e quais competências esse profissional deveria desenvolver, professor? Bela pergunta, Graça. Muito boa pergunta essa. Eu entendo assim, a gente tem aqui alguns colegas que têm vindo trabalhar com a gente, e eu entendo por 2 pontos. E aí, por favor, não me entendam mal, talvez, não quero pejorar em cima disso, né? Essa é uma visão muito particular, talvez, do meu negócio, né? Mas, para mim, tem dois pontos fundamentais. O primeiro deles é a quebra da ideia de educação linearizada. Eu acho que não cabe mais a gente entender que o processo educacional, o processo de aprendizagem é um processo linear. Em projetos como o nosso, por exemplo, que trabalham com itinerário, que trabalham com empreendedorismo, que trabalham com implantação de tecnologia, a linearização é cada vez menor, né? Muitas coisas começam por aquilo que dizemos ser mais difícil. E aquilo que dizemos ser mais fácil podem ser coisas que podem nos trazer um certo trabalho ao longo do caminho. Então não dá para pensar muito dessa forma. Esse é um padrão de contratação aqui, né? Então não pode ter essa fixação ou essa ideia de que só pode ser feito de forma linear. Isso para a gente não cabe. E um outro ponto que eu acho que é extremamente importante é o viés da contextualização. Então, abrir mão em algum momento, e aí é claro, né? E aí é a importância da formação agora, né? Ter a capacidade de analisar os conteúdos, de analisar as formas de trazer, de analisar as formas de ensinar. E perceber do que se pode abrir mão em razão de algo mais contextualizável é extremamente importante. Então, obviamente, eu não posso abrir mão de tudo em razão de contextualizar, porque muitos conhecimentos são pré-requisitos para que aquela contextualização faça sentido. Então, eu preciso trabalhar os pré-requisitos como pré-requisitos, e não como fim. É uma coisa que a gente vê muito de problema, a exemplo, na matemática, na educação matemática. Então, é meio que ensinar o binômio de Newton pelo binômio de Newton, mas não para que o binômio de Newton. Então, o binômio de Newton, talvez, tal qual a fórmula de Bhaskara, talvez não tenha uma aplicação direta e própria, né? Talvez eu precise entender que ele faz parte de um outro contexto que vai me ajudar dentro de uma forma contextualizada de aprendizagem. Top! É sobre isso. Então, para a gente, isso tem que ser meio automático, né? Quando um professor chega, ele tem que ter esse viés já. Até para vocês entenderem, assim, a gente está preparando agora um material aqui, que é um material digital, mas que é um material todo baseado em experiências relacionadas, em experimentos relacionados à física. Então, o que a gente quer? O que a gente quer é que o aluno compreenda no viés prático o que é aquilo que ele está vendo na apostila, o que é aquilo que ele está vendo no livro. Então, é complexo de fazer, não é algo muito simples mesmo. É preciso ter bastante... tem que ter bastante expertise para conseguir, tem que dominar bem os temas para conseguir. E daí a importância de uma formação sólida, né? Se a minha formação é uma formação sólida, eu sei, inclusive, perceber, né, a dado da minha experiência, o que eu posso fazer. Falar, não, peraí, isso aqui está dentro da minha grade, está dentro de uma linha cronológica montada, mas não necessariamente é um pré-requisito para que ele compreenda o próximo conceito, que é muito mais contextualizável. Então, isso eu posso esperar um pouquinho. Ah, não, isso aqui, se ele não entender isso, ele não vai conseguir compreender a contextualização. Aí a gente muda. Marise, a gente percebe aí, quando a gente, pela fala do professor Fábio, a responsabilidade que você tem que ter hoje na criação e na produção desse conteúdo. E aí você que trabalha com todo esse processo da criação de material, de conteúdo, como é que você vê este cenário deste profissional? Porque aí você tem vários profissionais trabalhando dentro aí, principalmente com produto de física, porque hoje você tem lá revisor, diagramador, o próprio design. Porque conte pra gente um pouquinho como é que você vê este profissional e se de fato nesta produção de material você tem o papel do físico também. E aí eu já quero saber lá do professor Rômulo como é que de fato
depois da produção de conteúdo, como é que é essa entrega e o desenvolvimento dentro da sala de aula? Como os professores já mencionaram, né, a contribuição do profissional de física é muito relevante na área editorial também, né, não só na parte de tecnologia, na indústria, na pesquisa, mas o licenciado em física, ele pode trabalhar tanto com produção de conteúdo, quanto com a revisão técnica, né? E além disso, pode trabalhar também como parecerista. São 3 vias que o profissional de física, pela qual o profissional de física pode atuar na área editorial, né? A licenciatura, né, ela permite essa intermediação, né, alinhar esses conhecimentos, né? O conteudista, para os alunos que não sabem, é o profissional que escreve e produz conteúdos para fins específicos, né? E nesse contexto, o profissional de física, além do conhecimento técnico da área, ele precisa dominar as ferramentas de comunicação e de ensino-aprendizagem que são proporcionadas pela licenciatura, né? E também conhecer o público-alvo ao qual se destina esse conteúdo, né? Como o professor já mencionou, as tecnologias educacionais hoje em dia elas facilitam muito esse processo, e além dessas facilidades, outra questão muito importante é que o profissional saiba adequar a linguagem de acordo com o público leitor, né? Qual é a faixa etária, né? Esse conteúdo se destina a profissionais que já atuam, ou seja, para a formação de professores, atualização de profissionais já da área, ou ele se destina a estudantes, ou então ainda para um público geral, né? Às vezes uma novidade, alguma questão assim. Então, nesse último caso, não pode haver jargões, né? E se houver, é preciso que eles sejam detalhados, explicados, né? Já os materiais didáticos e técnicos científicos, eles têm um tom mais dialógico, né? Justamente no intuito de prender a atenção desse estudante, desse leitor, assim como o professor falou que é preciso criatividade para a sala de aula, né? A fim de você prender a atenção desse aluno que é tão distraído por celulares e tablets, enfim, com tantas outras, né, coisas tomando atenção, então é preciso ter esse cuidado, né, de envolver o aluno. A parte de produção de conteúdo também exige isso, então é um requisito muito fundamental para o conteudista ser curioso, ser criativo, a fim de que esse material envolva o leitor e ele se sinta motivado a continuar estudando, a ler, né, enfim, prosseguir com o estudo na área de física, né? Mas aí lá na ponta, né, professora, você tem o consumidor, né? O que de fato nós temos 2 produtores, nós temos dois cenários, né? São empresas que produzem tecnologia, o cenário de tudo isso, mas quem de fato consome isso? O Rômulo, lá na ponta, consome tudo isso. O Rômulo tem a estrutura da sala de aula e a gente está falando muito de tecnologia. Rômulo, dentro da sala de aula, esses materiais hoje, de fato, você enquanto consumidor desses produtos, atende a sua expectativa enquanto professor e consegue fazer essa interação com este público que é altamente tecnológico? O material, de fato, chega até a sala de aula? Então, é difícil. É bem difícil. Hoje a gente pega um livro, você fazer o aluno abrir o livro, olhar, ler, tá bem complicado. Então a gente tem que partir muito mesmo para o lado da criatividade. É sair do linear. A gente vai ensinar, eu fui ensinar óptica. Antes de eu ensinar óptica, antes da gente abrir o livro, o que eu fiz com o pessoal? Gente, vamos lá na quadra hoje. E levei uma lente, uma lupa. Aí, através da lupa, o foco de luz, aquilo ali foi mega interessante para eles. E, inclusive, é alguma coisa que eles não estão mais acostumados. Hoje é uma comunidade virtual, né? Vamos colocar assim. Eles estão sempre conectados
e acaba esquecendo um pouco do que tem aqui fora. E aquilo foi diferente, eles se divertiram e brincaram. Depois dali, voltar para a sala de aula, aí abrir o livro, explicar o contexto correto, isso daí foi interessante. Foi onde a gente conseguiu aplicar o livro para os alunos. Agora, se você pegar direto o livro, vamos abrir aqui, página 29, vamos ler, pessoal, ou passar no quadro, já era. Turma totalmente dispersa. Pegando esse gancho do Rômulo, eu quero perguntar para a Emarise, como nós estamos falando dessa questão de produção de material didático, Emarise, para a nossa área de licenciatura em Física, né? Para a colocação do professor de Física no mercado, essa é uma área rentável? E nós temos uma demanda grande de professores ou falta esses professores produtores de material didático na nossa área? Atualmente, existe uma grande procura da área editorial por professores conteudistas, né? É uma área bastante promissora, né? Existe uma seara relevante, né? Mas é preciso que o professor, o profissional dessa área, ele esteja disposto, né, a se atualizar, como já foi dito aqui, né? Partir muitas vezes da prática para a teoria. Nós aqui no Grupo Ninter tentamos levar esse tipo de conteúdo através de aulas práticas. Nós temos aqui na escola técnica, nós temos as aulas extracurriculares, que são os conteúdos práticos, né? E é possível sim. O profissional ele tem que ser curioso, procurar atualização, procurar sempre estar a par daquilo que está sendo estudado e visto naquele momento, né? E desenvolver as habilidades e as ferramentas que possibilitem essa mediação do conhecimento e o ensino e a aprendizagem, né? Além das tecnologias educacionais que são voltadas para esse fim. O professor Fábio, a gente pega um cenário aqui da Emarise que a gente trata, um cenário que a gente está fazendo uma entrega para esses nossos alunos que estão na graduação, para os professores, dos nossos alunos egressos, mas é quando você aí no seu processo de criação, você tem uma produção de conteúdo lá para as séries iniciais também, se não me falha a memória aqui. E aí o professor Rômulo, ele falou da questão de ter um pouquinho da dificuldade dessa interação. Mas, assim, que exemplos práticos, professor, que de fato, aí dentro do seu processo de criação de tecnologia, porque hoje a gente fala do físico, né, professor? No início da fala do professor, existe o físico lá na sala de aula, mas tem aquele físico hoje que é youtuber, que produz podcast. Sim. Como que, de fato, professor, a gente entende e pode entregar para esses profissionais que estão na sala de aula, ou como o professor Rômulo, para a gente melhorar essas relações de tecnologia para essa moçada aí nas séries iniciais e aí no decorrer da sua formação, para que eles conheçam e, de fato, não só fique, como o professor Rômulo falou assim, o livro não chama atenção. O que, de fato, faz chamar atenção com tecnologia em física? Bela pergunta, bela pergunta. Estou gostando muito disso aqui. Só vem pergunta, só vem pergunta que a gente fica pilhado para responder, isso é bom. Então, eu acho que, de novo, mais uma análise aqui importante. O menino fica disperso hoje porque ele vem de uma geração de hiperestimulação, né? Então, é muito difícil mantê-lo preso, inclusive com os artefatos digitais, né? Os artefatos digitais, quando utilizados de maneira repetitiva, e a gente tem vários estudos que pautam sobre isso, né? Quando usados de maneira muito repetitiva, também desviam, também caem na desatenção, né? Então, a grande questão é a compreensão de que é preciso ter uma quantidade talvez maior de estímulos para manter esse aluno atento ou de alguma forma interessado. Por isso a importância da contextualização. Quando eu falo de contextualizar, acima de tudo eu estou falando de conectar aquilo que o aluno está vendo à realidade dele, né, de alguma forma. Então eu penso que, por exemplo, à luz das séries iniciais,
A gente pode começar observando fenômenos do dia a dia e explicando fenômenos do dia a dia. A educação física é uma disciplina maravilhosa para linkar a física com o dia a dia da criança. Né? E aí eu estou falando lá, pensando na BNCC, pensando em já trazer as habilidades de física que já começam a aparecer, né? Já no 6º ano, no 7º ano, antes de chegar como a gente vinha antes, né? Só vendo a física lá no 9º ano só. Agora não, agora a gente já vai trazendo conceitos físicos bem mais cedo. Então é mais fácil de trabalhar esses conceitos à medida que eu posso relacionar esses conceitos. Então, com o dia a dia. Eu acho que essa é uma das fases mais importantes. Quando eu trago para dentro da tecnologia propriamente dita, aí eu posso pensar em simulações que demonstrem coisas do dia a dia, que eu estou vendo acontecer no dia a dia, que eu sei que acontecem no dia a dia, mas que eu não tenho tato, né, ou não tenho condição de ter tato. Por exemplo, o lançamento de um foguete. É complexo isso, né? Não é todo dia que nem todo mundo vai ter acesso na vida a ver o lançamento de um foguete. Né? Algumas pessoas que viajam para fora podem ter essa oportunidade. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem essa oportunidade lá na base de lançamento de Alcântara, mas eu tenho que ir até a base de lançamento de Alcântara para ver o lançamento de um foguete. Então, por que não compreender como um foguete acontece, ou como acontece o lançamento de um foguete, em um ambiente simulado? Tem vários softwares, vários aplicativos, onde você pode fazer isso de maneira gamificada, inclusive, montando o seu próprio foguete e aí tendo que fazer isso. Então, eu acho que o principal ponto é buscar tangentes onde exista uma conexão forte com aquilo que o aluno pode, de fato, fazer. Né? E aí tem um rol de coisas para serem feitas em torno disso. Mas nunca pode perder esse eixo. Né? Relacionar aquilo que está sendo explicado, aquele conteúdo, aquele fenômeno, aquela teoria, com algo que esse aluno está fazendo. Acho que isso é fundamental. Pegando esse gancho do professor Fábio, como você é sócio, né, dono de uma escola de inovação, como que você vê o papel do físico, do licenciado, nos diferentes contextos que nós abordamos até agora, né? Porque nós falamos que o físico ele pode ir para a sala de aula dar aula, nós falamos que o físico pode desenvolver material didático, que é uma das características da escola do professor, né, do professor Fábio, desenvolver material didático com tecnologia, fora essas outras questões, né? Como nós colocamos, o físico pode fazer vídeo lá para o YouTube, pode ser youtuber, pode trabalhar em laboratório. Como que você vê, você como dono de uma empresa que busca, né, esses profissionais para a sua área, como que você vê a atuação desse profissional nos diferentes contextos que nós acabamos de abordar? Eu vejo como elementar, é fundamental a presença de um profissional de física nesses contextos, desde que, né, e aí aqui para a gente botar um pouquinho do pé do chão, que a gente sempre gosta de fazer aqui também, né, de conversar com a realidade mais dura mesmo, talvez, né? Mais tangível, assim. Eu acho que desde que ele compreenda que ele é um profissional de física, né? Pode ser licenciado, pode ser bacharel, mas ele é um profissional de física. Então, é preciso ter um entendimento claro de que ele é um físico e para ele a física é o meio de atingir, né, o seu resultado, o seu aluno, enfim, na área em que ele desejar atuar. Né? Mas é para ele que a física é isso. Eu sinto muito isso na área de exatas, principalmente. O profissional de exatas, de forma geral, ele é um profissional muito pautado numa ideia de que aquilo que ele faz talvez, e aí falando aqui de uma maneira muito rasa, é muito superior a qualquer outra coisa que esteja acontecendo no mundo, então só aquilo importa. E não é mais assim, né? A gente precisa ser cada vez mais conectado com as mais diversas condições. Então, aonde a minha propriedade intelectual trazida aí pelo meu conhecimento todo de física se conecta com as outras coisas e que problemas ela ajuda a resolver. E aí eu acho que ele tem que andar nessa linha. Né? Não só ele, como qualquer outro profissional hoje. Né? A gente fala, por exemplo, de profissionais de tecnologia hoje que podem trabalhar na medicina, podem trabalhar na educação, podem trabalhar no mercado de finanças, podem trabalhar em qualquer lugar, sendo só profissionais de tecnologia especificamente, mas aprendendo detalhes ou aprendendo condições ou, né, absorvendo condições de algumas outras áreas que faz com que essa conexão aconteça. Sabe, professora, quando o professor Fábio colocou a questão da física e a educação física, ela nasceu, educação física por processo de física, eu vejo também a interação que hoje acontece dentro dos vários cursos, das várias formações. Por exemplo, hoje um profissional de física
o professor Rômulo, e eu queria que o professor Rômulo contasse um pouquinho para a gente. Professor, existe a possibilidade, e aí também faço essa pergunta para a Marisa, porque a Marisa também tem aí o processo na área da pedagogia, a física ela é um cenário que ele não pode ficar distante das outras áreas. Tem aí um processo de interação com o curso de geografia, com o curso de pedagogia, enfim, todos os cursos, a física, a própria matemática, eles são áreas, não é mais o professor, eu sou dessa disciplina, tem que ter as correlações, até porque quando o professor traz a questão da gamificação, você tem todo um processo aí de tecnologia, tem até a tua área de marketing também entra aí dentro desse processo, né, professor? Sim, sim. Hoje em dia, o plano de ensino que a gente recebe, ele ainda separa um pouco as disciplinas, né? Vamos colocar assim. Só que a gente vê que cada vez mais já tá correndo para esse lado da interdisciplinaridade. A gente vê o próprio Enem. Hoje o Enem não tem as questões específicas de matemática e de física. São questões únicas que abordam várias coisas. E na escola a gente tenta também, a gente tem a divisão de conteúdo, porém a gente tenta sempre linkar. Um exemplo disso são as feiras de ciências, que aí a gente junta a turma inteira para tentar fazer um projeto bacana e encaixar todas as matérias juntas. Eu acho que a gente percebe isso muito nesses processos de startup, né, professora? Quando tem que ter um profissional da física, tem um profissional da administração, enfim, eles são áreas que elas têm que estar sempre conectadas. Tem que contemplar todas as áreas, sim, né? Sim. E na física ou na qualquer outra licenciatura, nós trabalhamos também nessa abordagem. O Rômulo trouxe ali a questão da interdisciplinaridade, nós discutimos e sempre focamos na ideia de que a física ela não foi construída sozinha, então a física, para ser física, ela depende de outras ciências, e por que não levar para a sala de aula, né, essa inter-relação de todas as ciências. Pegando o gancho do Rômulo, eu queria te perguntar, Rômulo, como você está colocando suas experiências, quais são as suas expectativas depois que você terminar o curso de licenciatura em Física aqui na Uniter? Então, especializar um pouco mais e fazer um pouco mais a diferença. Ultimamente a gente viu aí o lançamento do foguete, o maior foguete do mundo, infelizmente não deu certo, e eu acabei comentando com os alunos, tá vendo? Foi alguém que não teve um bom professor de física que fez os cálculos. Então a gente tem a opção de fazer a diferença, né? Produção de conteúdo, e quando a gente está falando do bacharelado, mas a gente tem a licenciatura também, e aí a gente tem um número muito grande de material para ser criado. A gente hoje, física nuclear, física de instrumentação, acústica, física biológica, física ambiental, física médica e óptica. Então, tem profissional aí, como você disse, faltando no mercado, e a produção desse conteúdo, de fato, precisa desses profissionais, porque vocês produzem material para a física de uma forma geral, né, professora? Desculpe, cortou o áudio, mas acho que é o meu turno de fala, né? Sim, existe uma demanda relevante e muitas vezes falta profissionais especializados, capacitados para a produção desses materiais. Muitas vezes existe o conhecimento técnico, né? É um profissional capacitado, porém carente dessa especialização com as tecnologias da informação e da comunicação, realmente voltada para o ensino e para a educação. É necessário, então, que sejam aliadas essas tecnologias e o conhecimento técnico para que isso possa ser passado de forma relevante para os alunos, né, para os profissionais interessados em atualização, a fim de que atenda essa demanda do mercado que existe sim, né, e muitas vezes o profissional ele tem esse conhecimento, mas não está familiarizado com essas tecnologias, e é preciso. A interdisciplinaridade que vinha sendo falada, ela envolve não só o profissional de física,
mas no âmbito editorial, por exemplo, o processo desde o momento da criação do conteúdo até a disponibilização, a criação do conteúdo pelo autor, até a disponibilização desse conteúdo, seja em material digital ou material físico, é um processo muito longo que envolve diferentes profissionais de várias áreas de atuação, de vários campos do conhecimento. Então, o conceito de interdisciplinaridade, ele envolve, para além do campo da física, né, que é o que a gente está comentando agora, é uma realidade presente no âmbito educacional como um todo. Ô, professor Fábio, eu sei que o professor tem uma agenda super apertada e você tem um compromisso que já está atrasado, mas antes do professor sair, eu queria fazer uma pergunta, já agradecer aí por você também ter uma agenda bem corrida, você ter os seus compromissos enquanto produtor e criador de conteúdo. Professor, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, eu vou fazer a pergunta depois para a professora Grazi, mas que de fato falasse um pouquinho, professor, das suas expectativas com relação aos profissionais. Hoje o professor que tem essa produção que nós estamos falando para os alunos que de fato estão fazendo a licenciatura, estão fazendo o bacharel e de fato sempre tem aquela preocupação com relação à empregabilidade, à questão de futuro e pelo cenário, pelas suas colocações, tem, como você falou, a gente tem que contextualizar, mas de fato tem que entender e você tem uma visão de cenário de fato com relação a esse mercado. Professor, obrigado. Eu sei que o senhor já vai ter que sair, mas eu gostaria que o senhor fizesse as suas colocações, professor. Claro, eu quero aproveitando e me desculpando com vocês de ter que sair de forma antecipada. A agenda realmente é bem corrida, então acaba às vezes atropelando um pouquinho, mas eu sempre estou à disposição da Uninter, sempre que precisarem, é um prazer enorme estar aqui com vocês. O recado, eu acho que o mercado está aí, ele está aberto, tem uma série de possibilidades já presentes, né? A professora bem colocou ali essa oportunidade no mercado para trabalhar com editora, né, para trabalhar com produção de conteúdo, é extremamente rico, extremamente importante. A produção de tecnologia também precisa, tanto na área educacional quanto na área de pesquisa, quanto para o bacharel. Isso é uma necessidade, às vezes, de fato. Mas eu acho que o que eu gostaria de deixar de recado é que, para toda e qualquer profissão, nos próximos anos a gente vai ter uma abertura de possibilidades de mercado enorme, gigantesca. Penso eu que profissionais de licenciatura têm uma facilidade maior de se conectar com essas outras frentes de trabalho a partir do momento em que entenderem que a sala de aula não é um fim. A sala de aula pode ser um meio, né? Vários autores falam que a sala de aula é a grande propulsora, a grande mola propulsora da ciência, né? A ciência se faz a partir das perguntas, e as perguntas devem ser devem ter um local, uma casa, que eu chamo de escola. Então, eu acho que ficar de olho nas oportunidades, ficar de olho no que está acontecendo, ficar de olho naquilo que eu entendo que pode ser positivo para mim, procurar me aprofundar e aprender um pouco mais sobre aquilo, ficar de olho naquilo que eu já tenho conhecimento e pode ser útil esse conhecimento para a resolução de um problema ali na frente. E aí, nesse caminho, a gente vai abrindo mais e mais e mais portas. Então, acho que a atenção, a capacidade de desaprender e aprender coisas novas, eu acho que essa que é a grande sacada para o futuro aí, para a empregabilidade, não só do profissional de física, mas de todas as outras áreas, né? Muito bem, professor Fábio, muito obrigado por estar conosco aqui, ceder o seu espaço. O senhor, por favor, fique à vontade para seguir com a sua agenda. Professora, o professor Fábio, a professora Marise traçaram um cenário e colocaram situações. Mas, de fato, professora, você que trabalha aí com os alunos da licenciatura, do bacharel, esses alunos que estão nesse momento, a gente vê aqui no chat, mas escuta, tem oportunidade de mercado? Como é que está o mercado? Que não sei o quê. Professora, fale um pouquinho desse profissional da licenciatura, como é que é a grade do seu curso, como é que é o cenário, como é que vocês têm trabalhado quando vocês, de fato, vêm aqui para um programa falar sobre esse profissional, mas no dia a dia, um pouquinho sobre o curso, professor.
Então, nós temos uma área para o profissional de licenciatura em Física bem vasta. Nós precisamos muito desses profissionais, enfim, da área de exatas, né? Não só de Física, mas Química, Matemática. Então, nós temos uma falta desses profissionais no mercado. Primeiro porque o curso de Física não é um curso fácil, né? É um curso mais voltado para a área de exatas, então só os fortes sobrevivem até o final. Mas nós temos um cenário bem abrangente e nós da Uninter, nós temos uma grade que busca formar um profissional que seja um profissional não uno, de uma única disciplina, mas um profissional que consiga ter essa visão sistêmica de todo o processo de ensino-aprendizagem. Então, é claro que dentro do curso de graduação de licenciatura, você vai ter as disciplinas que são as disciplinas básicas de cálculo, as disciplinas básicas de física, mas você, professor, vai aprender a ir para a sala de aula. Você vai aprender a elaborar o seu plano de aula, você vai aprender a trabalhar com metodologias ativas. Nós ouvimos o professor Fábio falando sobre as novas tecnologias, a Marise também falando sobre as TICs, então você, professor, vai aprender a lidar com essas tecnologias, vai aprender a trabalhar com metodologias ativas, vai aprender, vai identificar metodologias contemporâneas para o ensino. Você vai sair um profissional formado de uma forma consistente, porque você vai para a sala de aula, né, não só sabendo a física como teoria, como cálculo, mas você vai saber aplicar os conceitos dentro de uma sala de aula. Então, esse é um processo muito importante e a Uninter traz essa relação. Nós podemos até comparar a grade do nosso curso com outras universidades, nós vamos ver que nós oferecemos esse processo de formação do professor de uma forma mais complexa. Então, ele vai para a sala de aula sabendo ser professor. Que bacana. Tá aí o Rômulo, né, para dizer para a gente que, de fato, como a professora colocou, só os fortes sobrevivem, né? Só os fortes sobrevivem. O professor Rômulo está ali quase finalizando a sua graduação. Professor Rômulo, nosso programa está chegando ao final e eu gostaria que o professor que fez a sua escolha, criou, reinventou sua carreira, deixasse aí o seu recadinho final para os nossos alunos, nossos egressos, aquele profissional que em algum momento, poxa vida, eu acho que o exemplo do Rômulo pode ser seguido também estou num processo aí de transição. Professor, por gentileza, suas colocações finais. Pessoal, hoje a gente vê aí falta mão de obra especializada, né? Acho que de diversos setores. Só que, principalmente na educação. E é na educação que é a base de tudo. É onde a gente pega, onde a gente forma, onde a gente forma o cidadão, né? Vamos colocar assim. E principalmente na área de física. Como a professora disse, é um curso muito difícil. Hoje a gente vê aí os professores de física, se bobear, 60% dos professores do mercado são matemáticos. Então, eles vão para a área da matemática, esquecem um pouco a teoria, e isso daí acaba afastando um pouco os alunos da física. E a física é bem interessante. Ela se liga com todas as outras matérias. Você vive a física desde o respirar, desde o levantar, desde o andar, como a professora falou. E se você parar para olhar e conseguir entender do ponto de ser bonito, é muito interessante. Vale a pena, o mercado de trabalho está aí, é só abraçar. Muito bem. São momentos na vida que a gente tem escolhas, né, professor? E o professor Rômulo, de fato, aí é um grande exemplo nesse processo, reinventando a carreira. E tem aí o processo da contribuição, porque em algum momento ele percebeu que pela educação ele também pode não só transformar a carreira dele, mas como fazer a diferença na vida de muitos alunos. Professora Marise, muito obrigado por ter cedido o seu espaço. Também sei um pouquinho da agenda da professora, é bem corrida aí com o pessoal da editora. Professora, suas colocações finais, por favor. Eu é que agradeço pelo convite, por participar dessa conversa, né? Eu me coloco à disposição, caso os alunos queiram enviar algumas dúvidas e curiosidades a respeito do universo editorial ou da prática do profissional de física na área editorial. Eu deixo à disposição aqui meu e-mail, que é emarise.p@uninter.com, e agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição de todos. Só repita seu e-mail, por favor, professora, que a gente tem bastante dúvidas aqui. Tá bom. É emarise, com z, ponto p,
uninter.com. Muito obrigado. Professora, nós começamos a discutir nos bastidores, né, professora? O programa de 1 hora. Viu, professora, como passa rápido? Muito rápido. Muito rápido, Muito profissional. rápido. A gente começa a falar e a gente sempre falta temas, falta assunto. Já fica aqui, professor, o convite para a professora voltar numa outra oportunidade. Vamos falar um pouco mais sobre esses profissionais, vamos falar da física ambiental, vamos falar da física da óptica, enfim, temos muitas opções. Hoje a gente trabalhou um pouquinho da licenciatura, mas aí a professora aí, doutoranda, já tem uma vasta experiência aí na área física. Professora, por gentileza, suas considerações finais. Então eu queria agradecer a todos que participaram do nosso programa, o Rômulo, nosso aluno, sempre nos atendendo, a Imarise também. Queria deixar para vocês que, assim como a professora Imarise colocou, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me procurar via tutoria, via e-mail, aquilo que vocês acharem melhor para vocês no momento. Eu vou estar disponível para tirar dúvidas, e assim como o professor Sidney colocou, tem uma ampla área dentro da física que não se limita só à sala de aula ou se limita à pesquisa dentro de uma universidade, no caso de um bacharel. Não que o licenciado em física não possa fazer pesquisa, nós não falamos sobre isso. O licenciado em física pode ser pesquisador, né? Eu sou uma pesquisadora, a professora Flávia é uma pesquisadora, o professor Fábio da licenciatura é pesquisador, então não se limita a essa área, mas nós temos uma vasta área e basta que vocês estudem, corram atrás, né? Se especializem cada vez mais, que o mercado está aí e o mercado está aberto para novos profissionais com vontade de trabalhar e iniciar uma carreira dentro desse processo. Muito bem colocado pela professora, quando a professora falou a questão da pesquisa, porque todos esses profissionais só existem porque tem de fato aí um pesquisador no dia a dia. Se nós chegamos na física com tecnologia, se nós chegamos em todos esses processos físicos, que eu gosto muito da física médica, porque por trás disso tudo tem realmente alguém lá interessado fazendo a pesquisa na área da física. A todos vocês, nossos alunos, egressos, comunidade acadêmica, nossos polos de apoio presencial no Brasil e no exterior, muito obrigado. Nosso programa Competência e Empregabilidade termina aqui. Nos vemos na próxima segunda-feira. Aquele abraço, tenham todos uma ótima semana.